passo a palavra ao ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. Vou fazer uma leitura do currículo do ministro. Não? Não? Vai ser um desastre. Ah, imagina. Eu tive que dar uma boa resumida, verdade? Então tá bom. Eu faço a minha apresentação. Perfeito. Fique à vontade. Ótimo, agradeço o convite. Desculpe cortar a palavra. Imagine. E eu sou magistrado há 42 anos, sou juiz de carreira estadual. Comecei a carreira em Santa Catarina, mediante concurso público. Na época, fui o juiz mais novo do Brasil, quando fui aprovado, com todas as licenças em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E o maior título que eu tenho é de professor. Não existe título maior do que esse, né, professor. E, pela carreira, sou ministro do STJ, mas eu gosto muito do título de professor. Tento ser professor há muitos anos e, para isso, é necessário que nós nos preparemos, né? É necessário muito estudo, muita atualização, muita troca de ideias, senão não tem valor nenhum o conhecimento guardado a 7 chaves. Eu estou enrolando vocês porque até agora a turma lá de cima não conseguiu colocar o meu. Mas eu vou dar mais um meio minuto, né, Schreiber? Tu que é um organizador, meio minuto, 1 minuto, depois eu me arranco e vou embora. Já deu agora? Ah, só foi ameaçar, que beleza! Queridos, então, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi é meu nome. Eu, há muito tempo atrás, Qual é o tempo que eu tenho? Mais ou menos o tempo. Olha, eu nem... 2 horas, não? 20 minutos. Hein? 20 minutos. 20. Então, nós, há muitos anos atrás, aproximadamente 16 ou 17 juízes, antes da lei do juizado de pequenas causas, antes, nós nos organizamos e começávamos a fazer, não existia juizado especial, nada disso, nós começávamos a fazer nas nossas salas de audiência encontros para composição, para acordos, para evitar o ingresso na justiça de demandas. Naquela época, vocês não vão lembrar disso, talvez um ou outro mais experiente, eu ia dizer idoso, mas... Nós presenciamos aqui no Brasil o ingresso de milhões, eu não falei milhares, milhões de ações de revisão de contrato bancário. Algumas delas estão se arrastando até hoje. 35 anos atrás, por aí assim. Em razão disso, surgiu uma preocupação no Brasil em criar métodos alternativos de resolução de conflito. E o que a responsabilidade civil do Estado, que é o nome desse evento aqui, tem a ver com isso? Tudo. Tem tudo. Ótimo, muitíssimo obrigado. Me ensina aqui agora. Para lá ou para cá? Aonde eu miro? Para cá. Aqui mesmo? Para cá. Isso. É? Para cá, vai passando para frente. É. Para cá, volta. Então fica aqui, só um pouquinho. Para cá, para frente e para cá eu volto. Ótimo. Quer ficar aqui comigo? Não. Então vai. Não, senão vai dar briga, né? Obrigadíssimo, querido. Obrigado. Então, minha gente, ora... Oi? Ah, eu posso? Ah, melhor, para mim é melhor. Puxa, cada vez está ficando bom. Agora precisa chamar alguém para dar palestra no meu lugar. O povo vai adorar, né? Venho mais para cá, sim? Foi? Bem, eu vou me distanciar um pouco de ti aí. Vamos ver se eu consigo em 20 minutos, tá? Então, nós, preocupados com isso, criamos, a magistratura principalmente, mas não só juízes, advogados, promotores, defensores, nós criamos o movimento pela conciliação, que foi um dos motivos da fundação do Conselho Nacional de Justiça, que entre nós juízes, nós éramos contra a fundação do Conselho Nacional de Justiça, porque dizíamos que é o órgão de controle externo da magistratura. Eu tenho uns 2, 3 discursos sentando-lhe a ronca, criticando a criação... Gostaram de sentando a ronca? É um termo jurídico, né? Técnico, científico. Na criação do Conselho Nacional de Justiça. Aí, o ministro Jobim, que foi quem instalou, não criou, quem criou foi a Constituição, mas quem instalou foi o Jobim, lá do Sul, né? Santa Catarina, conhece Santa Catarina? Melhor estado da federação. Opa! Mas... E aí o Jobim nos convidou para que
apresentássemos uma proposta, nós apresentamos, em 17 juízes, né, que acabou se transformando no movimento pela conciliação, depois abraçado pela ministra Ellen Grace, uma juíza excelente, excelente, ela que realmente dinamizou, e posteriormente pelo ministro, muito obrigado, pelo ministro Gilmar Mendes, que instalamos aí no interior do Brasil os postos de atendimento e conciliação, PAC, postos de atendimento e conciliação. Hoje em dia transformado no quê? No SEJUSC, Centros Judiciais de Mediação e Conciliação. Hoje abraçado pela Lei 13.140, pela Resolução 125, pelo novo Código de Processo Civil, pelo novo não, que não é mais novo, né? Mas cá entre nós, pelo Código de Processo Civil 2015. E com isso, então, o sistema admitiu que sim, nós temos que criar novos métodos, aderir, abraçar outros métodos alternativos de resolução de conflito, que não seja sempre a sentença, o processo, não é? Atividade jurisdicional propriamente dita. E tivemos sucesso, porque nesses anos todos, agora, desde a criação do CNJ, nós estamos implementando SEJUSCs no Brasil inteiro, todo o país todo, e o nosso país, devido à garra, à coragem, à força dos portugueses, o nosso país é um continente. A América dos espanhóis se transformou numa série de pequenos países. Eu ia dizer outra coisa, mas deixa. E a América nossa, dos portugueses, está aqui, é um grande continente. Isso é orgulho para nós. Mas um grande continente, um grande território, precisa de soluções também grandes, né? E nós temos hoje em dia, em todo o território nacional, SEJUSCs funcionando. Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito. Quem administra isso, isso é uma característica brasileira, em nenhum outro país do mundo essa característica é tão forte quanto aqui. Eu, a princípio, achei que ia ser difícil isso, mas foi um acerto, Esses SEJUSCs estão sob a efetiva fiscalização dos juízes, dos advogados, dos promotores, dos operadores do direito. Porque é o que prevê a Lei 13.140, que no Brasil é uma lei específica de mediação. Eu sei que ali tem conciliação, tem negociação, tem tudo, mas nós chamamos, a grosso modo, de lei ou da mediação. Bem, eu ia tirar, vocês acharam que eu ia tirar a colinha do bolso? Não, é só um lenço. Bem, santo Deus, o que eu estou fazendo falando sobre responsabilidade civil do Estado num evento como esse, falando sobre mediação? É que os caras erraram no meu convite, entende? Eu aceitei, não tem problema. É que, se você verificar a lei, a 14.181, que veio... Deixa eu ver se isso aqui está limpo. Ah, tá. A 14.181 modificou drasticamente o Código de Defesa do Consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor é considerado o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Nenhum país do mundo tem um Código de Defesa do Consumidor tão bom quanto o nosso. Nenhum. Mas foi necessário mudar. Eu achei que não iriam passar essas mudanças tão graves, tão fortes, quanto passou. E elas passaram, essas modificações. Então, o fomento de ações direcionadas à educação financeira dos consumidores, dado ao superendividamento que aconteceu. Então, nós temos aqui um superendividamento muito grave. O nosso sistema é o sistema da sociedade do consumo, e, graças a Deus, eu não sou contra, é excelente consumo de bens e serviços. Né? Ela gera milhões de empregos. Mas, como gera milhões de empregos, milhões de contratações, ela gera milhares de conflitos. E nós não podemos pegar esses conflitos. Eu fui comprar um liquidificador ali na esquina, fui comprar um par de tênis na outra esquina, não deu certo nenhuma das duas compras, eu vou entrar na justiça com uma ação que leva 10 anos. Puxa, que beleza, que guri inteligente. Não, Santa Efigênia, nós temos que bolar um outro sistema de resolução de conflito. Isso já existe desde a lei do juizado de pequenas causas, que não existe mais, porque foi substituído pela Lei 9.099 dos juizados especiais, onde se admite ali a composição no cível e no crime, minha gente. No crime, no Brasil, isso foi, olha, um milagre. Nos delitos de menor potencial ofensivo. Não é? Vocês já estudaram isso. Então, foi um grande passo, quase ninguém percebeu. Eu tenho a impressão até que na 9.099, isso de propósito foi assim feito para passar sem ninguém sentir muito, no crime. Fazer acordo no crime no Brasil, isso era inédito. Não é?
Por quê? Porque houve uma descontinuidade do tempo do Império com a República, né? A Constituição de 1824, no artigo 161 dela, falava que ninguém não seria aceita a ação proposta por alguém se não passasse antes pelo serviço de reconciliação. Está lá no artigo 161 da Constituição de 1824. Então, primeiro, já tínhamos isso no Brasil, há século atrás. Já tínhamos isso no Brasil. E segundo, se você notar bem como está grafado o artigo da Constituição, nós tínhamos um serviço de mediação. Não era uma coisa feita a Bangu, assim. Não, era um serviço de mediação. Que na Argentina existe, que na Itália existe e que no Brasil. Eu tentei 2 vezes passar no projeto de lei 13.140 e levei... Não vou dizer para vocês o que eu levei. Não fui bem sucedido. Gostaram? Termo mais educado, né? Não fui bem sucedido. Uma lástima. Bem, então, pelo menos agora, eu achei muito corajosa essa última mexida, modificação, alteração do Código de Defesa do Consumidor. Vamos nela. Fomenta ações direcionadas à educação financeira do Código. A prevenção trata de prevenção e tratamento do superendividamento. Excelente. Institui aqui mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial, caríssimos advogados. Tem muitos advogados aqui, as meninas lá, quando eu entrei, eu fui chato, fui falar com elas direto, né? É tudo gente formada há 1, 2, 3 anos, então é para esse povo que eu quero falar muito. Por quê? Porque no início, quando nós criamos esses métodos alternos de resolução de conflito, a OAB, em âmbito nacional, ficou um tanto quanto magoada conosco. E aí eu fui 2, 3 vezes para o Conselho Federal da OAB, naquela época eu acho que não era nem desembargador ainda. Era juiz, tudo bem? Tudo bem. Vou anotar aqui que você chegou nessa hora, mas deixa. Isso é amigo, é meu irmão, né? Mas deixa. Bem, é muita palhaçada numa falada só, né? Mas tudo bem. Bem, queridos, então, nós tivemos essa resistência no início. Então, eu agora, por parte dos advogados, e eles estavam certos? Claro que estavam, santo Deus, porque essas propostas de se resolver conflitos pequenos e médios, fora da justiça, mexe no mercado de quem? Dos advogados. E, principalmente, em que categoria da categoria dos advogados? Dos iniciantes, Santa Ifigênia. Claro que sim. Certíssimo eles estavam. Só erraram numa premissa. 1000 perdões. Erraram numa premissa. Qual é a premissa? Deveriam ter mergulhado junto conosco, aderido junto conosco a essa mobilização, para trazer, não para dentro do PAC, que naquele tempo o nome era PAC ainda, o que hoje é SEJUSC, que naquele tempo era PAC. Não para levar para dentro do PAC o trabalho, o serviço, a audiência informal de conciliação, que nada, para levar para dentro do gabinete dele, do escritório dele, da banca e da advocacia dele. Tanto é que agora, depois do Marcos Vinícius na presidência da OAB Nacional, o presidente Marcos Vinícius, depois da presidência dele, os advogados estão mudando a maneira de interagir com essas normas todas, a Resolução 125, a 13.140, o novo Código de Processo Civil, e, graças a Deus, estão aderindo e trazendo para dentro das bancas de advocacia esse serviço, essa atividade de composição, e nós temos conseguido um êxito tão bom que alcança o mesmo índice do Fórum João Mendes de São Paulo, onde nós temos os SEJUSCs mais eficientes do Brasil. Alcançamos lá de 28% a 32%, professora, de sucesso. Entraram 1000 ações, 320 nós resolvemos em 15 dias. Acordo homologado por sentença, fechado. Não é só a realização da audiência de tentativa de composição, não, é o acordo fechado e homologado. Muito bem, é a mudança de mentalidade. Núcleos de conciliação, a 13.181, falou em núcleos, quando, na verdade, cá entre nós, que o legislador não nos ouça, não nos ouviu, nós já tínhamos as centrais, né? Mas aí o ministro Fux foi muito hábil, muito inteligente, já vamos ver por quê. Aqui eu digo que a crise foi mundial, e foi mesmo, da pandemia, e no Brasil nós atingiu o quê? Um dos maiores índices mundiais de endividamento das famílias, 79%, era 76%, né? Agora subiu para 79% das famílias endividadas. Esses dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, não é eu que estou chutando, não, é tudo dado oficial. 66 milhões de pessoas inadimplentes.
essa dívida gira em torno de R$ 4.211. Ah, mas é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque essa é a nossa realidade dessas 66 milhões de pessoas. Não é? O Brasil, nós temos diferenças muito grandes. Uma das coisas que mais nos sangram é essa diferença, e parece que nós estamos habituados. Parece que a gente não sente isso. A diferença social nesse país é muito grande. Eu não sou socialista, não sou capitalista, graças a Deus sou proibido por lei de me filiar a partido político, senão já era candidato a presidente da República agora. Ia ganhar desses dois fuleirinhos que estão aí brincando. Pode colocar na primeira página, não tem problema. Mas ia ganhar assim, no primeiro turno ia ganhar. Mas como eu sou muito modesto, vocês estão vendo? Né? Modéstia, humildade e modéstia. Mas, afinal, então, nós temos diferenças sociais abissais, 32 milhões de brasileiros. Deve ser a minha esposa. Não. Obrigado. Deixa eu desligar. Oi, Marco? É o Marco. Aconteceu tudo. Vocês nunca mais vão esquecer dessa palestra. E as maiores ocorrências, como ocorreu, as maiores verificações, como aconteceu por ocasião lá daqueles milhões de ações novas que entraram, são de novo com bancos, doutor. Contratos bancários. Uso de cartões de crédito. É um instrumento típico da sociedade de consumo, né? Então, aí está dando os problemas. Com as taxas de juros diferentes e altas, nós não conseguimos harmonizar isso. Mas, felizmente, agora, depois daquele último parecer do professor Kazuo Watanabe, que eu quero aqui render uma homenagem de coração, é um paizão para todos nós, o professor Kazuo Watanabe, como foi também a professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, né? Mas agora o professor Kazuo, vocês já devem ter lido, bolou já um parecer e dele foi transformado num projeto de lei de que tem que haver uma mais efetiva demonstração da resistência de interesse para que haja interesse de agir no ingresso da ação. Ótimo. Isso indiretamente não, cá entre nós, diretamente foi uma maneira de nós, já que não passou no projeto de lei 13.140, de nós obrigarmos a ter uma tentativa de conciliação prévia ao ajuizamento da ação para que seja demonstrado o interesse de agir. Sem interesse de agir, falta uma das condições da ação, indefere-se a petição inicial. Já passaram em vários tribunais estaduais, essa matéria já passou e foi aprovada, foi confirmada. Agora nós estamos esperando os tribunais superiores. Bem, adiante. Aqui nós temos um número de recuperação. Eu não acho alto isso aqui, trago para vocês. Depois eu vou disponibilizar esses dados para vocês, para quem quiser. Tá? Saiam dando palestra, porém, eu não vou cobrar nada, toque bala, é para divulgar a ideia. Falências, recuperações e falências. Aumentou, não de um modo assim super preocupante. Mas é que no Brasil também há um mundo underground, um mundo por baixo do pano. E nesse mundo por baixo do pano é que as pequenas empresas fecham sem entrar com requerimento nenhum. Chamam os vizinhos, tentam compor. Né? Essa aqui é a verdade. Então, esses números não são tão grandes, não são tão significativos, porque muita coisa é feita por baixo dos panos da oficialidade. Nós temos, de novo, a revisão dos contratos, novamente, a revisão e destacadamente dos contratos bancários. E todas essas crises desaguam aonde? No judiciário. E nós temos que tirar isso de dentro do judiciário. Nós finalizamos o ano de 21 com 77 milhões de processos em andamento e mais 27 milhões que nós baixamos. Então, lidamos, em 2021, com mais de 100 milhões de processos. A nossa baixa é muito grande, 27 milhões. Baixados, 26.900, 27 milhões. E os nossos juízes são os que mais produzem no mundo. Temos juiz bandido? Tem. Tem juiz sem vergonha? Tem. Tem juiz que não vale quase nada? Tem. Tem como em qualquer outra entidade tem. Tem no mundo da política, tem em qualquer... O juiz brasileiro não é um anjo que caiu do céu e se transformou juiz aqui. Não. Mas temos também juízes muito bons e nós somos a magistratura que mais produz no mundo. Eu desafio aqui alguém provar que existe qualquer outra magistratura no mundo que produza tanto quanto a nossa. Desafio. Dei uma campeada. Campeiem, busquem.
Eu não estou falando que nós damos as decisões de maior qualidade. Não, estou falando em quantidade. Que não é grande coisa, mas é muito trabalho. Então, olha aí, ó, 1.588 processos por ano, dá uma média de 6,3 decisões. Outra coisa, de mérito, não é homologatória, não, é de mérito. Isso é muito difícil de dar. Quem tiver dúvida sobre a dificuldade de dar isso, vem trabalhar comigo um mês. Vem lá ficar comigo um mês lá no STJ, para ver, não é fácil. Bem, a tutela do consumidor no ordenamento jurídico, falei para vocês já, né, preocupa-se com a dignidade, é uma política nacional, pensa-se na vulnerabilidade. Há o princípio da vulnerabilidade, aqui o ministro Herman Benjamin diz que, sem compactuar com exageros, nós precisamos realmente nos voltar à preocupação com a vulnerabilidade do nosso consumidor em particular, porque a ele, muitas vezes, faltam informações. Eu tenho meus tios que são agricultores, ou melhor, são colonos, são com a minha família, eu descendo de colonos. Gente que pegava no cabo da enxada para poder ganhar vida. Esse pessoal não tem informação. Se um gerente de banco colocar um contrato na frente deles, eles assinam e acabou-se. Ninguém duvida de ninguém, não há má fé. Jamais um gerente da minha sucursal, lá no interiorzão, vai me enganar. E, na verdade, eu estou assinando um contrato em que até a taxa de juros está em aberto. Uma das maiores taxas de juros remuneratórios do mundo em aberto. Uau! E nós assinamos em confiança. Então, essa constatação que nós temos que admitir, essa realidade. Ela é ruim, é boa, não interessa se é ruim, se é boa, se é excelente. Ela é assim. E nós temos que adaptar a prestação jurisdicional a essa realidade, a esse tipo de tratamento contratual. Não é? Bem, é uma política pública, graças a Deus, está lá no CNJ, e o enfrentamento desse superendividamento foi feita uma modificação profunda no Código de Defesa do Consumidor, o fenômeno da cultura do consumo propicia aumento de estratégias de publicidade mais agressiva. Alguém aqui assiste, eu não sou sócio dessa empresa que eu vou narrar aqui, gostaria de ser, mas não. Alguém assiste aqui o Pantanal? Pantanal, ninguém assiste Pantanal? Que fraquinho. Ou seja, quem é que gosta... Eu sou sócio agora dessa... Mentira, não sou sócio de nada, sou proibido por lei. Mas no Pantanal, santo Deus, estão sendo feitas certas práticas que, não muito tempo atrás, eram proibidas na lei de consumo. Que é lá o artistão, daqui a pouco ele passa a mão num Rexona. Já viram? Viram isso já? Num Rexona e... Isso aqui é muito bom. Isso é uma propaganda subliminar. Subliminar. Isso, algum tempo atrás, era proibido, não só no Brasil, no mundo inteiro. E agora se admite, né? Rexona, creme de cabelo. Eu já mudei 3 vezes creme de escovar os dentes, porque eu assisto essa novela. Tá? Quero ficar cada vez mais... Vocês já notaram que eu estou ficando mais bonito? Isso aí tudo melhora a vida, né? Bom, aqui nós temos, facílimo, né? O superendividado ativo, aquele que sabe que está, desculpe o termo científico que eu vou usar, entrando em dificuldades financeiras, né? E aquele que é passivo, quer dizer, ele não tem muita dimensão, mas ele foi lá, comprou uma geladeira, não conseguiu pagar, a filha o substituiu, o filho, e aí entra a família toda endividada, isso é o devedor passivo, né? Que não participou bem conscientemente daquela relação contratual. Prevenção, a prevenção foi está, né, muito bem prevista nas modificações feitas pela 14.181 quanto ao superendividamento. É isso, uma das maiores preocupações é com a prevenção e com a mudança de mentalidade. É comparado o mínimo existencial. Já viram qual é o mínimo existencial? Já viram, os senhores advogados mais jovens aí? O mínimo existencial é uma fortuna, R$303. Para mim, Sorella, sobra. Eu que sou descendente de italiano, pão duro assim, né? R$303, 25% do salário mínimo, tem que sobrar isso. Se não sobrar isso, aí atinge praticamente a indisponibilidade do devedor. Esse índice está fora da realidade. A requerimento do próprio consumidor, esse aqui é um dos segredos da 14.181, que não é só o credor, não são só as entidades, mas o próprio devedor pode requerer a deflagração desse procedimento. Por isso que o legislador não quis modificar lá no Código de Processo Civil, prestem atenção, a lei que trata ainda da insolvência. Vocês já viram isso?
Deem uma olhada. A insolvência foi regrada pelo novo Código de Processo Civil? Não foi. E o novo Código de Processo Civil, lá no finalzinho, nos últimos artigos, ele diz, olha, não vou tratar da insolvência civil, por quê? Farei lei especial sobre isso. Não deu tempo. Não deu tempo e o legislador teve que fazer isso aqui. Esse tratamento ele veio dar aqui na 14.181. Por quê? É um tipo, não estou dizendo que é uma insolvência, mas é quase uma pré-insolvência, onde o devedor pode chamar todos os credores, e a chamada dele é compulsória, a própria lei deixa claro isso, faz um acerto em primeiro plano com os credores que concordaram com ele em fazer um plano de pagamento, liquida ele, liquida essas dívidas e depois passa a tratar por ele ou com o juiz, compulsoriamente é o termo que a lei usa. Deixa eu chegar. Aqui, ó. Compulsório, 104B. Então, se não houver êxito na conciliação, houve êxito na conciliação em relação a maioria dos credores, ou alguns credores. Ótimo. Faz o plano de pagamento, homologa. E quanto aos outros que sobraram? Então, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, quaisquer, os outros, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos de repactuação de dívidas remanescentes. Remanescentes é o que sobrou, é o que não deu para compor, pelo menos no meu dicionário de português é assim. Mediante o que? Um plano judicial compulsório, obrigatório. Vai ter que ser por ali, não tem conversa. Então, essa lei está para lá de boa. Eu não sei como passou isso aqui, santo Deus. Eu não sei como isso aqui conseguiu passar, eu acho que... Não vou fazer comentário, porque senão fica ruim, né? Fica pior ainda do que já está para mim. Bem, então o plano judicial compulsório, não sei o que estou dizendo, é o parágrafo 4º do 104B, compulsório, na marra, ele vai tratar dos credores que não aderiram voluntariamente e também serão abarcados compulsoriamente. 5 anos é o prazo, nunca se chega nesse extremo, né? A ideia central da lei de superendividamento é reformular mentalidades. Isso que é o principal. Aqui nós temos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e a ele compete gerar essas questões, gerenciar esse endividamento que é muito drástico no Brasil. Os PROCONs, o Ministério Público, as procuradorias, as delegacias de defesa, os juizados especiais e daí para fora, que estão funcionando e muito bem. Não é uma crítica, muito pelo contrário, fiz esse slide aqui para fazer um elogio. Estão funcionando e muito bem. Não é? Então, aqui, o sistema introduzido de prevenção de tratamento. Esse é o grande segredo da lei do superendividamento que foi introduzida, obviamente, no Código de Defesa do Consumidor. É oportunizar ao devedor que ele preventivamente tente compor o conflito com índices de correção monetária, sem multa, com índices excelentes para ele, num prazo muito bom. Porque a insolvência civil, né, ou seja, a inadimplência, o superendividamento, não é interessante para ninguém. Em primeiro lugar, para o devedor, mas em segundo lugar, para o comércio. Em terceiro lugar, para a indústria. Porque o nosso sistema, Portugal chama melhor essa legislação do que nós. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas o nome é melhor. É direito do consumo, não é direito do consumidor. Porque o consumo é um sistema. E a nossa época já está sagrada na história como a época da sociedade de consumo, graças a Deus. É muito bom. Gera milhões de empregos, milhões de bens de consumo, milhões de serviços, prestações de serviços. É ótimo isso. Esse modelo de sociedade é ótimo. E nós temos que enfrentar uma ou outra dificuldade. Qualquer modelo, qualquer sistema também enfrenta. As políticas públicas, a legislação está sendo mudada, instituição do núcleo de conciliação. Aqui a recomendação baixada pelo Fux, não confundir com a resolução 125. Nós temos quando chegar meu tempo, me avisa. Já chegou? Já estourei? Oh, não tem problema. Então eu vou ser rápido, falarei mais 2 horas. Vou ser expulso. Começa a tirar uns papéis de mim, aí eu vou embora. Bem, aqui o ministro Fux foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Aqui eu sublinhei aqui em cima, ó, não é a resolução 125 do CNJ, que todo mundo conhece. Não, essa aqui é a recomendação 125 que traz para dentro dos sejusques os núcleos que a lei criou, sem dizer onde seriam instalados.
E o ministro Fux, muito inteligente, disse, bom, criou, mas não instalou. Então, agora eu vou criar meios para instalar. Então, esses núcleos de conciliação devem funcionar dentro do SEJUSC, das centrais que já estão montadas e pagas, com funcionários, com o juiz supervisor, com os mediadores e conciliadores que têm cursos de formação. Isso tudo está pronto. É só nós jogarmos lá para dentro, como agora tem a recomendação 125. E para essa empreitada, o ministro Fux nomeou uma série, eu estou junto, a Cláudia Lima, a professora Cláudia Lima Marques, que eu acho, todo dia de manhã eu rezo uma Ave Maria para ela e peço a bênção quando vejo, ela sim é um gênio, né? Eu sou um mero executor, ela é genial. Então, o ministro Fux criou um grupo de gente com muita aptidão, com muita gana, com muita capacidade, alguns com capacidade, que não é o meu caso, e outros com muita garra, esse é o meu caso. Então, nós estamos levando para o Brasil inteiro a introdução dentro do... Não vamos criar outro sistema, meu Deus do céu, para que gastar um rio de dinheiro com outra coisa, se isso já está montadinho, prontinho. Agora é só chamar... Pessoal, estou encerrando. Eu vim fazer um rogo para vocês na minha fala, vim fazer um pedido para vocês na minha fala. Não é uma exposição, é um pedido. Por favor, ajudem a trazer essas questões do superendividamento para dentro do SEJUSC. É simples, o meu pedido é fácil, é simples. Advogados, estagiários, promotores, juízes, defensores públicos, operadores do direito. Pelo amor de Deus, levem para dentro do SEJUSC essas questões. Não precisa chegar nas barras dos tribunais com esses assuntos que são simplérrimos. Importantíssimos para quem? Exatamente para a faixa de população, dentro do ethos vivendi da sociedade de consumo, para a faixa da população que mais precisa consumir alguns bens para poder ser feliz, para poder viver com dignidade. É o mínimo existencial. Nós precisamos disso. E esses conflitos que são gerados aí, ao invés da pessoa ficar com o nome em rol de mal pagador, não sei o quê, nem entra aí. E se tiver lá dentro, dá de tirar imediatamente e restabelecer essa pessoa às práticas comuns, liberar novamente. Todo o sistema tem interesse nisso. Os industriais, os comerciantes e os consumidores. Todos nós temos interesse que o sistema funcione de uma maneira prática, de uma maneira barata, de uma maneira ágil, que é a Resolução 125, que é o SEJUSC que nós já temos aí funcionando. Então, a maior razão da minha vinda aqui, eu sei, vou pedir desculpa para os organizadores, eu falei muito pouco sobre responsabilidade civil do Estado, eu sei disso, mas eu vim para tentar formar essa opinião junto com vocês, principalmente em razão da faixa etária aqui, até que eu estou vendo, né? É a turma que está chegando. Esse pessoal tem que vir bem. Ampliação, a implantação desses núcleos de conciliação, funcionar perante os SEJUSCs. Depois eu remeto esse material para vocês. Ok, pessoal? Peço desculpa por ter passado o tempo, peço desculpa por mim, assim, eu sou muito empolgado naquilo que eu falo, vocês já notaram, né? Um grande abraço, estamos à disposição de vocês, o meu gabinete está à disposição de vocês, lá no STJ, não para fazer pesquisa de trabalho para vocês, isso não. Mas para nós conversarmos, sou um servidor público há 42 anos, adoro isso, tenho que servir bem ao público, senão eu que vou fazer outra coisa. Não é? E me ajudem nisso, nos ajudem nisso, a implementar, mais uma vez, uma pequena mudança de mentalidade, onde todos ganharão, principalmente a população mais frágil ganhará. Mas os advogados também ganharão o seu honorário, não tem problema nenhum. Mas tem que trazer para dentro dos escritórios de advocacia essa prática. Senão, vai acontecer aquilo que já aconteceu no contexto das ações de revisão contratual. Como a advocacia não se mexeu, isso aí foi para dentro de onde? Foi para dentro dos juizados especiais. Foi para dentro das varas judiciais. Coisa que agora, felizmente, até a experiência que nós já temos do Fórum João Mendes em São Paulo, felizmente os advogados estão percebendo isso e trazendo essa discussão do SEJUSC para dentro dos escritórios. Não é proibido, a lei incentiva isso. Então, vamos trazer isso para o nosso mercado de trabalho, nosso, que eu digo, dos operadores do direito, onde todos ganham, principalmente os mais frágeis economicamente. Muitíssimo obrigado. Agradeço. Fazer um adendozinho, claro, pois não. Fazer uma homenagem à nossa professora, que vem aqui compartilhar conosco
conhecimento, português. Meu sobrenome é Gastaldi Bussi, os dois sobrenomes de origem italiana. Eu tenho imenso orgulho de estar num país fundado por portugueses, açorianos, imenso orgulho, porque é um povo forte, é um povo determinado, é um povo culto, é um povo preparado. Na nossa área do direito, implementou diversos institutos, fomos nós, portugueses, brasileiros, portugueses, que construíram. E no mar, lembrem vocês, né, dos nossos antecedentes, não tinha ninguém que nos batia no mar, ninguém. Então, éramos corajosos. Tanto é que lá de Portugal, um paizinho desse tamanho, nós viemos aqui e fundamos esse Brasil continental. Eu já disse para vocês no início da minha fala aqui, a América espanhola está toda dividida. A América portuguesa é um continente só, chamado Brasil, e nós temos muito orgulho disso, professora. Muito bem-vinda. Agradecendo imensamente a fala tão agradável do ministro Marco Buzzi.